Hi! Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os verbos irregulares do passado simples. Passado simples, verbos irregulares. Nós temos aqui exemplo de um verbo regular, o verbo to play. O verbo to play é um verbo, como nós vimos na última aula, sobre os verbos regulares. Nós estamos fazendo uma pequena revisão. O verbo to play, nós acrescentamos o ed, porque acrescentando o ed, ele vai estar no passado. Todo verbo que tem o ed, ele está no passado, tá? Nós temos o exemplo da frase John played soccer yesterday. Então, John jogou bola ontem, ok? Essa é a regra. Então, como que vai ser os verbos irregulares? Os verbos irregulares não têm regra, não possuem regra. Então, nós vamos ter que saber eles de cabeça. Nós vamos ter que saber, ter uma lista de verbos irregulares e todo verbo que está nessa lista, ele tem uma forma diferente no passado. Então, vamos ver essa lista? Então, desses verbos aqui, eu separei os 60 mais utilizados. São muitos verbos irregulares, gente. Nós temos que, quem quer realmente aprender inglês, quem quer realmente ficar fluente, tem que decorar esses verbos. Não há outra maneira. Você tem que saber de cabeça. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, o verbo... drink, tá vendo aqui na setinha? O verbo drink é beber. Bebeu no passado fica aqui, ó, drank, ok? Essa listinha, eu mostrei uma lista completa. Nós vamos utilizar todos os verbos que estão nessa lista agora? Não, mas você que quer falar inglês direitinho, é bom decorar. É bom decorar. Oh, não. Ela é maior, essa lista, para ser sincera com vocês. Eu, quando era estudante, como que eu gravei esses verbos? Eu fui escrevendo eles várias vezes. Então, eu escrevia uma vez, depois eu pegava outra folha, tentava escrever sem olhar para a folha correta. Então, eu escrevia, ai meu Deus, como que é o verbo do no passado? Ia lá e escrevia. Ai, como que é o verbo... forget, aqui ó, o verbo forget. Aí eu ia lá, escrevia forget, forgot. Então, isso daí é treino, é treino. Tem gente que aprende ouvindo. Pode colocar um áudio para ouvir? Pode. Talvez eu possa fazer um próximo vídeo só com os verbos irregulares, com a pronúncia, para você ficar escutando, ok? O verbo give, olha aqui ó, o verbo give. O verbo give é o verbo dar. Aí, gente, olha só. Tá vendo que aqui nós temos infinitivo? Olha aqui em cima, vou marcar para vocês aqui direitinho. Nós temos o infinitivo passado. Nós temos o passado particípio. Nós não vamos utilizar o passado particípio por agora. Porém, se você for estudar esses verbos, eu sugiro que você já treine tanto o passado como o particípio passado. Já fica memorizado na sua cabeça, tá? E a tradução, o significado, ok? Nós temos a continuação dos verbos irregulares, para vocês verem aqui, ó, o verbo make, é muito utilizado o verbo make. Nós temos o verbo knit, que é o verbo encontrar, muito utilizado. O verbo see, o verbo say, que é o verbo dizer, o verbo send, que é o verbo enviar, o verbo understand, que é o verbo entender, no passado understood, e assim vai, gente. Write, que é o verbo escrever, no passado wrote, tá? Então, quando você está ainda aprendendo, você pode consultar essa lista para você ir preenchendo. Quando eu passar os exercícios, porque no nosso canal eu também coloco atividades e a correção das atividades, você pode olhar essa lista. Mas é interessante você criar um método, uma metodologia, para você
saber esses verbos de cabeça. Bom, nós temos aqui um exemplo de um verbo no passado, que é o verbo go. O verbo to go, se você for olhar numa lista de verbos irregulares, que geralmente tem no final de livros de inglês, em dicionário, tem lista de verbos irregulares, você vai ver que go fica went. Então, quero dizer que John foi para a escola ontem. John went to school yesterday. Foi para a escola ontem, certo? Então, você não vai ter regra. Cada verbo fica de um jeito diferente no passado. Bom, pessoal, e como que eu vou saber se o verbo é regular ou irregular? Se eu estudei a lista de verbos irregulares, eu vou saber quais os verbos que estão naquela lista. Então, eu vou saber que, por exemplo, vou saber de cabeça que o verbo stand, por exemplo, é um verbo irregular. Eu vou saber de cabeça, porque eu estudei a lista. Eu vou saber de cabeça que o verbo take é um verbo irregular. Por quê? Porque eu estudei e sei daqui de cabeça que ele é um verbo regular. Agora, por exemplo, tá lá numa atividade o verbo arrive. Eu estudei esse verbo? Ele tá na lista de verbos irregulares? Vamos supor que eu não estudei a lista de verbos irregulares, estou fazendo uma atividade. Pego lá a lista de verbos irregulares no livro ou no dicionário e vejo, o verbo arrive não está aqui na lista. Então, isso quer dizer que é um verbo regular. Eu tenho que colocar a regra do ED, ok? Bom, continuando, nós vamos agora colocar estes verbos no passado. O verbo make é o verbo fazer. Ele tá na lista de verbos irregulares. Ele, na lista de verbos irregulares, ele se escreve assim no passado. Made. We made this gift for you. Nós fizemos esse presente para você. O verbo eat é o verbo comer. É um verbo muito utilizado. É um verbo irregular. Então, eu tenho que saber ele de cabeça. O verbo eat no passado fica ate. Então, vai ficar He ate many pieces of cake. Ele comeu muitos pedaços de bolo. O verbo go é o verbo que eu utilizei no exemplo anterior. Então, o verbo go é o verbo ir. Eu fui para o Brasil. I went to Brazil by plane last month, ok? Agora, nós temos aqui embaixo dois verbos, o verbo become e o verbo give. Ambos estão na lista de verbos irregulares. Então, o verbo become fica became. Então, ela ficou nervosa ou ela se tornou nervosa. She became nervous and give é o verbo dar. E deu um discurso confuso. Ou, fez um discurso confuso. Então, vai ficar gave, que é o verbo give no passado. Está lá na lista, tá? Então, eu tenho duas opções. Ou olhar na lista, ou, para quem realmente quer ser fluente, quer aprender mesmo inglês, decorar esses verbos, tá, gente? Aí você escolhe a sua metodologia. Bom, não há outra saída. Aqui nós vamos colocar essas frases na forma negativa. Forma negativa, utilizamos o did not ou didn't, como eu expliquei no vídeo passado, no vídeo sobre passado simples. A forma negativa, nós vamos colocar o verbo make, nós vamos ter que saber de cabeça que o verbo made, tá? O verbo made, ele fica make. Aqui eu coloquei entre parênteses, mas não vai aparecer assim nas atividades, na escola, no concurso, tá? E até mesmo para quem quer falar inglês, não vai aparecer. Você vai ter que saber de cabeça. Opa, made é fazer no passado. Então, ficou we made this gift for you. Não, nós não fizemos esse presente para você. Então, nós vamos colocar o did not. Vai ficar antes do verbo, tá? Então, vai ficar we did not. O verbo made vai ficar na forma original. Por quê? Porque a gente já tá usando o did not. Então, vai ficar we did not make this gift for you. Não coloca o verbo fazer no passado. O did já está exercendo essa função de colocar a frase no passado. Aqui,
é o verbo ate, é o verbo comer. Eu tenho que saber de cabeça que ate é ele comeu muitos pedaços de pizza. Ele não comeu, vou colocar esse verbo na forma original. Vai ficar he didn't eat many pieces of cake. Ele não comeu vários pedaços de pizzas, né? Muitos pedaços de bolo. Então, gente, tá vendo que eu posso usar tanto did not como didn't. Os dois estão corretos. Você usa aquele que você achar melhor. Na frase aqui de baixo, I went, eu tenho que saber que went é o verbo go, o verbo ir. Aqui tá escrito no passado. Eu fui para o Brasil de avião. Então, eu vou colocar aqui I did not go. O verbo went voltou para sua origem, go, tá? Aqui são exemplos na forma negativa. Resumindo, a gente vai colocar did not ou didn't antes do verbo. E o verbo tem que voltar para o original. Forma interrogativa, nós vamos também utilizar o did. Se a gente utiliza o did, então o verbo principal não pode estar no passado. Aqui nós temos, nós fizemos este presente para você. Nós fizemos esse presente para você? Então, vou colocar o did antes do sujeito. Vai ficar, did we make, o verbo voltou para a forma original. Did we make this gift for you? Tá vendo? O did ficou aqui na frente, né? Do sujeito, nós. Essa é a regra. Did na frente e o verbo sem estar no passado. Vamos ver aqui embaixo. O verbo é wait, comer. Eat. Então, vai ficar did antes dele. Did he eat many pieces of cake? Ponto de interrogação, porque é uma pergunta. E aqui, o sujeito é eu. Então, vou colocar o did antes de eu. Vai ficar did I. O verbo went vai ficar go. Did I go to Brazil by plane last month? Então, gente, ponto de interrogação. Vocês podem perceber que até quando é um verbo regular, a gente tira o ed, tá bom? Quando a gente usa o did na forma interrogativa, a gente tira o ed. Quando fazemos uma negativa, tira o ed. Quando é um verbo irregular, a gente volta para o que ele era. Bom, pessoal, essas foram as dicas do passado simples com verbos irregulares. Espero que vocês estudem a lista. Vou disponibilizar no meu Facebook a lista de verbos irregulares. Vou disponibilizar atividades para vocês fazerem depois desse vídeo. E espero que vocês tenham entendido. Se precisar, revisa quando for fazer as atividades, para lembrar as regras, tá? Para vocês poderem realmente assimilar esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos!